Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. Está no ar o J5, o seu jornal do fim da tarde da Causa Operária TV. Hoje o nosso tema central é a questão das mobilizações que estão sendo convocadas para o próximo dia 19 de junho, contra 1 milhão de mortos, 1 milhão nas ruas. Antes de a gente iniciar a discussão em torno aí desse e outros problemas, eu peço para você se inscrever em nosso canal e fazer a gente aí chegar aos 100 mil inscritos. Se você já é inscrito, divulgue o nosso canal para os seus amigos, seus familiares, seus companheiros de trabalho, companheiros de luta, e ajude a nós nessa empreitada. Se você já é inscrito, já divulgou, ajude a gente a sustentar esse projeto, tornando-se membro. Há pelo menos aí 4 modalidades, que vão de R$ 7,99 para mais. Você pode contribuir aí com o valor que seu bolso permitir e que a sua convicção achar viável também, né? E se você já é membro, ou se você não é, você pode contribuir com a gente aqui no chat também, durante a programação do nosso jornal. Você pode contribuir com super chat, com super stickers. Isso daí também ajuda muito a Causa Operária TV a se sustentar e a ampliar a nossa programação 24 horas no ar em defesa dos trabalhadores. Hoje eu, Matheus Vetter, de Blumenau, em Santa Catarina, e o companheiro Márcio Roberto, diretamente de Salvador, na Bahia, vamos noticiar aí os últimos acontecimentos da política nacional e internacional. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, companheiro Matheus Vetter, diretamente aí do Sul, né? Eu estou aqui diretamente do Nordeste, em Salvador, na Bahia. E realmente, Matheus, esse título aí veio bem a calhar, né? Contra 1 milhão de mortos, 1 milhão nas ruas. Estamos aqui em clima de mobilização, mas com o coração contente, com o coração feliz, porque os atos foram gigantes no dia 29 e os atos agora do dia 19 tendem a ser maiores ainda, não é, companheiro Matheus? Exatamente. Bem, esquentando aí os motores do nosso programa, vamos começar pelo um tema internacional, também bastante importante na situação política latino-americana, que é a questão colombiana. Então, de temas internacionais, o internacionalismo destaca. Em mais uma noite de manifestação, polícia reprime colombianos. As manifestações ocorrem no país há mais de um mês e reivindicam a derrubada do presidente colombiano. Durante a noite desta quarta-feira, dia 2 de junho, novas denúncias de repressão por parte do Esquadrão Móvel Antimotim foram registradas em várias cidades da Colômbia. Na capital, Bogotá, a mídia alternativa informou que durante a ação policial, as forças policiais agrediram um jornalista, impedindo o atendimento médico ao comunicador que sofreu ferimentos graves, informa a Telesur. Por meio das redes sociais, pessoas postaram vídeos e alertaram sobre a ação repressiva do SMAD, que é o Esquadrão Móvel Antimotim, em diferentes bairros da capital. Atos repressivos contra manifestantes ocorrem também em outras cidades do país. Vamos fazer um exercício aqui, Márcio, e trocar Bogotá por Caracas. Né? Imagina aí, na capital, Caracas, a polícia reprimisse um jornalista. O que a gente estaria ouvindo na imprensa burguesa, né, da ditadura venezuelana, não seria brincadeira. Agora, impressiona que a gente não vê absolutamente nada sobre a situação colombiana aí, na imprensa burguesa, embora a população esteja já há um mês pedindo a queda do ditador aí, da Colômbia nas ruas, né? É impressionante aí o silêncio da imprensa burguesa nesse caso, não é mesmo?
É verdade, né, Matheus? É impressionante assim, né? Mas a gente já sabe que a imprensa burguesa ela não vai anunciar aquilo que tem a ver com a luta do povo pobre e trabalhador, né? Aí em Bogotá, por exemplo, né, como você citou, há um mês aí o povo nas ruas, em várias cidades e outras cidades do país, lutando pela derrubada do governo, esse governo assassino, tal como o governo brasileiro aqui. O que ocorre é que as forças repressivas elas estão a todo vapor também, né? Mas à medida que a repressão aumenta, também aumenta as mobilizações. Uma coisa que você colocou é muito verdadeiro. Com relação à Venezuela, todos os dias só saem mentiras, né? São mentiras, são falácias, são falsificações políticas diariamente na imprensa burguesa. Se acontecer algo nem de longe parecido com isso aí, a Venezuela já teria sido invadida pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Só que isso não ocorre, né? Pelo contrário, é um país que está até estabilizando os seus problemas com relação ao coronavírus. Sem falar que não tem nenhuma vítima da fome, como está acontecendo no Brasil e na Colômbia, que várias pessoas já morreram, inclusive de fome. Exatamente. Bem, uma situação semelhante acontece aqui no Brasil. A gente pôde observar aí, inclusive, com a mobilização do dia 29, atos aí de repressão no Nordeste, né, no Recife, onde pelo menos 2 pessoas ficaram cegas, vítimas da violência policial. E uma notícia aqui do portal G1 da Globo, ele traz a seguinte notícia: cada jornalista e entregadores são agredidos por pela zona sul do Rio de Janeiro, segundo comissão da OAB. De acordo com os primeiros relatos, a confusão teve início depois que policiais tentaram dar prioridade a uma mulher que estava no final da fila para a retirada de uma bicicleta de aplicativo. Entregadores que também aguardavam para utilizar o serviço reclamaram da intervenção policial e houve confronto. O caso aconteceu na tarde de hoje mesmo, quinta-feira. A confusão aconteceu em frente a um ponto de retiradas de bicicleta por aplicativo no Largo do Machado, na zona sul do Rio de Janeiro. A matéria lá dá conta que os trabalhadores de aplicativos, como iFood, por exemplo, que utilizam dessas bicicletas de aplicativo para o seu sustento, eles estavam formando uma fila para retirar as bicicletas, e chegou uma mulher que não é trabalhadora desses aplicativos, uma turista, e a PM decidiu organizar a fila. A gente sabe como a PM organiza as coisas, né? É na base da porrada. Então, os trabalhadores aí foram duramente reprimidos. Acabamos de passar as fotos aí, inclusive jornalistas e advogados interviram na situação defendendo os trabalhadores, né? Mas mostra aí que a burguesia, o cão de guarda da burguesia, tem como única função reprimir o trabalhador. E com o avanço da crise social no Brasil, essa repressão está ficando cada dia mais violenta e rotineira também. Cada dia mais a gente vê notícias aí de violência policial. Recentemente, no sábado, inclusive, cabe denunciar aqui, tivemos um companheiro filiado ao Partido da Causa Operária, Ademir Santana, morto na frente do seu local de trabalho, no Correios da Moca, com 2 balas no peito, né? Então, mostra aí a repressão policial. Antes, Márcio, eles dificilmente fariam uma coisa dessa, né? Matar um trabalhador na frente do seu local de trabalho. Eles buscam muitas vezes disfarçar como no bairro onde esses trabalhadores vivem, que geralmente são locais pobres, como Jacarezinho, onde 26 pessoas foram mortas, e eles usam como justificativa que eram todos bandidos. A gente sabe que não. Tem muita gente trabalhadora que foi morta também. Então, a gente vê aí que a situação das polícias em geral no Brasil, ela está cada dia mais repressiva, não é mesmo? Como a gente viu também a situação colombiana.
Esses animais, né? Animais assim, até elogio. Esses insetos aí, esses vermes que veste essa roupa do Estado aí, altamente armados, né? Eles já chegam detonando. Você viu pela reportagem que você mostrou aí, que era uma simples fila para poder chegar e contratar um serviço de bicicleta. E a polícia chega no intuito de ajudar uma turista e tentar passar lá na frente dos trabalhadores. A própria reportagem dá conta que uma das mulheres que estavam na fila, que era entregadora, ela foi a primeira a criticar que não poderia ser assim. A fila é fila. Quem chegou primeiro, a fila é normal. Qualquer lugar do planeta. A fila é 1, 2, 3, vai na sequência. Mas a polícia, quando alguém foi lá e reclamou, ela meteu porrada, botou para quebrar, detonou, porque eles estão altamente armados. Aproveita da fragilidade da população que está desarmada. Esse povo aí, Matheus, nós temos que falar aqui com alta voz aqui, que tem que dissolver imediatamente todo esse aparato da polícia. A começar pela polícia militar. Eu vi nos órgãos da esquerda essa semana aí várias pessoas criticando o PCO, porque o PCO defende um fim da polícia, de todas as polícias. Falaram que não pode porque um cara tem um celular roubado, não sei o quê. Que se tenha seu celular roubado. Se para evitar a morte de várias pessoas, o espancamento de várias pessoas, uns playboys aí tenham seus celulares roubados, que se tenha mesmo. Porque se o cara não tem o que comer, não tem o que vestir, e para ele comer e alimentar seus filhos, precisa roubar um celular, que se roube esse celular. Vamos falar aqui claramente, isso não é questão de ser bandido, não. Bandidos são esses policiais que atrapalharam o serviço, a rotina de trabalho de os entregadores. Esses são bandidos, são os marginais. Exatamente. O Partido da Causa Operária sempre teve como sua política a dissolução da PM, e cada vez mais, inclusive, a gente vê aí a necessidade de expandir essa palavra de ordem para o fim de todo o aparato repressivo do Estado, seja ele Polícia Civil, Polícia Militar, Guardas Civis Metropolitanas, PF, enfim, o Estado aí ele cria todo um aparato repressivo para controlar os trabalhadores, para reprimir os trabalhadores. Entrando no problema do nosso central do nosso programa, destaco aqui uma matéria do G1 com o seguinte título: Com Cristo no oxigênio, Economist diz que o Brasil precisa tirar Bolsonaro em 2022 para sair de crises. Um relatório especial da revista britânica afirma que o Brasil vive hoje sua maior crise desde o retorno à democracia e atribui a maior parte dos problemas ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, uma das principais revistas aí do imperialismo, né, da burguesia imperialista, ele traz onde ele destaca aí o problema da crise no Brasil. Deixa eu trazer aqui algumas mais informações para a gente comentar. Então, ele diz o seguinte em um dos seus trechos: seus desafios do Brasil são assustadores. Estagnação econômica, polarização política, ruína ambiental, regressão social e um pesadelo ambicioso. E teve de suportar um presidente que está minando o próprio governo. Seus comparsas substituíram funcionários de carreira. Seus decretos têm forçado freios e contrapesos em todos os lugares, diz o texto de abertura do relatório, assinado pelo correspondente do Economist no Brasil, Sarah Maslin. Primeiro, é importante destacar que assim, isso aí mostra a preocupação, né, do imperialismo frente à situação política brasileira. Lógico que não a preocupação com a população brasileira, mas justamente com a explosão, né? Cabe lembrar que esse relatório aí vem 4 dias depois de uma explosão nas ruas, né? Um outro fator importante de a gente destacar, Márcio,
é que eles atribuem a crise no Brasil ao Bolsonaro. Mas isso não é um fato. Bolsonaro é apenas mais um agente do imperialismo no Brasil, né? Quem iniciou essa crise aqui foi justamente o imperialismo, quando começa, em 2012, a manobrar para dar um golpe no Brasil. Em 2014, o Aécio Neves não aceita aí as eleições. Em 2016, eles derrubam a presidenta Dilma Rousseff, democraticamente eleita. Em 2018, eles não conseguem emplacar o seu candidato, Geraldo Alckmin, e apoiam Bolsonaro, e agora apontam que a saída é a população esperar até 2022 e, assim, trocar nas urnas, né? Essas urnas aí que sempre dão bons resultados para o povo brasileiro, né? Vide Bolsonaro aí. Essa é a saída para o Brasil. Primeiro, Márcio, queria que você comentasse se eles estão certos, se a crise é culpa do Bolsonaro, e se essa é a saída, né? Esperar até 2022 e apertar um númerozinho lá na tecla. Matheus, ainda bem que aqui é um programa sério, né, de jornalismo, né, porque, primeiro assim, esses dois jornais que você citou aí, o G1 e o The Economist, eles são dois jornais golpistas que ajudaram a organizar e a tirar Dilma. Todo golpe que houve, inclusive a colocada de Bolsonaro no cargo de presidente, foi feito por esses dois órgãos de imprensa também. Não deve nenhum tipo de confiança. A população deve rejeitar qualquer opinião da Globo ou dessas imprensas burguesas de qualquer local do planeta Terra. A imprensa burguesa está contra o trabalhador. Essa questão aí de colocar a culpa de Bolsonaro é tentar achar a terceira via, né? Não tem terceira via. Os atos do dia 29 mostrou. O povo está com sangue na boca. O Rui falou muito bem naquela análise, no próprio dia 29, onde ele falou que o povo é que nem os animais selvagens. Quando sente o gosto do sangue, quer mais, quer ir até o fim. E é isso aí que aconteceu. E a burguesia viu, a burguesia sentiu que o povo pobre trabalhador que saiu na rua no dia 29 está com um gosto de sangue na boca, está querendo mais, quer morder mais, quer mais sangue. Ou seja, quer botar para fora não só o governo Bolsonaro, como todos os golpistas que fizeram parte desse golpe aí. Né? Então, não só vai tirar Bolsonaro, como o povo quer tirar todo tipo de partido, de figura política, qualquer tipo de organização que tiver vinculada com o governo Bolsonaro, o povo quer tirar. Quer tirar porque não aceita mais esse tipo aí, né? É um governo assassino, um governo genocida, um governo que a única coisa que tem é matar a população pobre. Então, essa notícia aí é uma notícia que é o seguinte: o povo está correto, o povo tem que continuar na rua, né? E o povo quer mais, o povo quer sangue. Exatamente. Você falou de sangue aqui, Márcio, até não tinha separado, mas eu vou buscar, estou procurando aqui para subir na COTV. Inclusive, se a produção tiver separado aí, dá um toque. Eu vi no programa do Jornal dos Comitês de Luta, o companheiro Vinícius subiu, um vídeo do ato no Rio de Janeiro, onde eles levaram uma cabeça de isopor do Bolsonaro grande, e o pessoal jogou futebol com ela, aos gritos de "Ei, vai morrer, Bolsonaro vai morrer". Então você vê aí o sentimento da população, né, no que tange o Bolsonaro. Não é à toa aí que, para ele dar uma volta de moto no Rio de Janeiro, ele tem que gastar 500 mil reais em segurança, né? Isso daí mostra o medo que ele sente da população, porque o presidente Lula, por exemplo, não precisa de todo esse aparato de segurança. Muito longe disso. Né? O Lula, a Dilma Rousseff, lógico, por você ser presidente, você tem que ter um certo aparato de segurança. Agora, a quantidade industrial de dinheiro que o Bolsonaro despeja na sua segurança particular mostra que ele tem muito receio da população brasileira, né? E vamos destacar aqui, então, a saída. Marcos falou a mobilização popular, o Diário Causa Operária, no seu setor
comando de greve, destaca o seguinte: e se Bolsonaro cair com as mobilizações? Eleições imediatas. As mobilizações do dia 29 mostraram que a luta só estava contida e que é o momento de derrubar Bolsonaro. E não só ele, todos os golpistas com eleições imediatas. O The Economist aponta que a gente precisa esperar até 2022. O Diário Causa Operária, a CATV, fala que não. A gente precisa colocar o povo na rua, derrubar o Bolsonaro imediatamente, colocar novas eleições gerais já. E quando a gente fala novas eleições gerais, não é só o Bolsonaro, o Márcio. A gente quer novas eleições para deputado, para senador. Na verdade, para senado, a gente tem que extinguir aquele pedágio da vontade popular lá, que é o Senado Federal. Tem que varrer esse centro político aí da política nacional, né? É necessário derrubar o Bolsonaro e convocar imediatamente novas eleições gerais já. Trocar essa corja aí que comanda o Brasil e que o próprio The Economist coloca que é uma crise sem precedentes, né? Eles são os responsáveis por gerar uma crise sem precedentes na história do Brasil, Márcio. É verdade, Matheus. Eu queria. Isso aqui é um assunto que a gente tem que analisar com bastante cuidado, né? Porque é o seguinte: se você tira Bolsonaro, e aí? Aí é a mesma coisa que a gente propôs, Matheus, quando houve o Fora Collor. Na época do Fora Collor, em 1994, mais ou menos 30 anos atrás, eu inclusive já era do PT naquela época, né? Os movimentos eram gigantes, mas quando você tirou o Collor, deu poder lá para o vice assumir. E não era essa a proposta do PCO. A proposta do PCO era ter eleições naquele mesmo momento. E se tivesse havido eleições naquele momento, Lula teria sido eleito naquele mesmo ano, de 94. Né? Há 30 anos atrás, mais ou menos. Então, hoje é a mesma coisa. Você tem que chamar uma eleição geral, você colocou aí de cabo a rabo, né? De vereador a deputados e presidente, mas isso fica óbvio. A vontade popular, os atos do dia 29 mostrou que o pessoal quer o fora Bolsonaro, ao mesmo tempo o fora Mourão, e fora todos esses golpistas que entraram junto com o golpe. De nada adiantaria você tirar Bolsonaro e Mourão está de volta, nada a ver. Essa campanha, essa mobilização do fora Bolsonaro, ela já está junto ali, fora Bolsonaro e todos os golpistas, né? Passando pelo vice, pelos deputados e etc. E uma coisa importante é o seguinte: se a eleição acontecer imediatamente agora, em junho, né? Nós estamos no mês de junho de 2021, se acontecer uma eleição agora esse mês, Lula é o presidente do Brasil. Se a eleição acontecer minimamente democrática, você vai ter, para não dizer todos os estados e todas as prefeituras, governos de esquerda, de partidos de esquerda, né? O que não ocorre. Mas essas mobilizações, elas tendem a levar um novo Fora Collor, com novas proporções, mais rebeldes, mais radicais, que é justamente colocar na ordem do dia eleições imediatamente. Essas eleições com Lula, candidato a presidente de toda a esquerda. Passa por isso aí, não é, Matheus? Com certeza, Márcio. A gente pode fazer um paralelo, embora o paralelo ele não seja tão preciso assim, com o que vem acontecendo no Chile, né? No Chile tiveram aí grandes mobilizações muito expressivas, bastante radicalizadas, inclusive contra a polícia militar, pedindo a derrubada do presidente, né? E eles foram obrigados aí a convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Lógico que a esquerda chilena ela cometeu um grande erro de convocar uma Assembleia Constituinte com o presidente que a população estava pedindo a derrubada, né? Mas aí já não é um problema da população, é um problema de suas direções, né? Cabe lembrar isso, mostra que a população estava disposta a sair dessas condições, né?
E essa Assembleia Constituinte, ela teve um voto majoritariamente à esquerda. Agora imagina, Márcio, se as direções daquele movimento não tivessem sido tão limitadas e fossem as últimas consequências, né? Com certeza eles teriam derrubado aí o presidente, e esse voto que foi à esquerda seria ainda mais à esquerda, e ainda a população conseguiria avançar muito na sua situação atual. Então mostra que a saída é as ruas, né? Que a gente precisa mobilizar a população. E também uma coisa que é importante lembrar é que o Brasil não é o Chile. O Brasil é um país muito mais industrializado, muito maior, e com uma classe operária muito mais importante do que a chilena, né? Então, nesse sentido, a gente tem ainda mais condições que a população chilena de se mobilizar e de ir além, né? E uma outra coisa importante é que no Brasil a gente tem o Partido da Causa Operária, que, infelizmente, no Chile não temos o Partido da Causa Operária. E o Partido da Causa Operária, Márcio, é um fator fundamental da situação política atual. Cabe lembrar aí, para os companheiros que não se lembram, que o Fora Bolsonaro não era essa unanimidade que a gente vê hoje. Eu me lembro de uma discussão com o Breno Altman, no 247, que o Breno Altman falava que não existe, não temos as condições para o Fora Bolsonaro. Quem foi lá, tirou panfletou junto com a população, tirou cartaz, colou, começou a convocar atos pelo Fora Bolsonaro, foi o Partido da Causa Operária. Aí vem a pandemia, fica em casa, tá? 1 ano e meio a gente teve que ouvir isso daqui. O Partido da Causa Operária formou conselhos populares, fazia atos, mesmo que pequenos, e ia começando a criar uma rachadura nessa política, até que chega o dia 31 de abril, né? Não, 31 de março, do golpe militar, e o ponto de inflexão, que é o 1º de maio, onde o Partido da Causa Operária coloca aí 2.000 pessoas na Praça da Sé, e de lá para cá, esse mês aqui, a gente até teria que fazer um balanço desse mês, né? Foi um mês que tinha ato todo dia. Se tu fosse olhar no Brasil inteiro, tinha ato que pipocou todo dia, em algum lugar tinha alguma coisa acontecendo. Então, assim, isso é uma primeira conclusão. O Chile é um exemplo do que, mesmo que limitado, a mobilização popular pode alcançar. Agora, o Brasil, a gente tem condições muito maiores do que a população chilena de avançar, não é, Márcio? Matheus, você vê, né? São muitos temas em um pouco assunto, né? Para você ver, aqui nós deveríamos ter um programa assim, Viva o mês de maio de 2021, porque esse mês de maio de 2021, ele foi muito importante, ele foi muito importante para toda a trajetória do nosso movimento de luta. Uma coisa, Matheus, eu queria mostrar o seguinte, você falou que agora, aqui no Brasil, nós temos o Partido da Causa Operária, né? Quando tivemos o Fora Collor, nós tínhamos o PCO também. Só que o que a gente colocou? A gente colocou que precisava ter umas eleições imediatamente, que Lula deveria ser o candidato da população naquela época. Só que toda a esquerda resolveu, né, apoiar o Itamar Franco e esperar as eleições no seu curso normal. A burguesia se organizou a tal ponto que nós tivemos que penar, Matheus. Devido a esse erro da esquerda, tivemos que penar a mais dos anos de governo FHC. O governo mais assassino que o Brasil já viu. Um governo, a corrupção ali, a palavra minúscula, diante do que ele fez com a Vale do Rio Doce e tudo mais. O governo FHC foi a tragédia que nós tivemos que penar aqui durante 8 anos, né? Porque a esquerda não foi capaz de, naquela hora que derrubou o Collor, tivesse eleições imediatamente. A gente não pode cair no erro novamente, né? Porque essa mobilização ela é muito mais radical, ela é muito mais popular, e a esquerda não pode cair no erro de novo de querer esperar até 2022. Isso aí é a palavra da burguesia. A burguesia quer um espaço, a burguesia quer um oxigênio, a burguesia quer um tempo para respirar confortavelmente até 2022, para poder socar a goela abaixo do povo brasileiro um novo FHC, muito mais renovado, muito mais forte, para acabar com tudo que há no Brasil ainda público, tudo que há ainda de reservas naturais dos brasileiros.
Mas quer acabar de uma vez por toda. Quer transformar o Brasil aqui numa terra arrasada. Então, assim, a gente não pode cair no mesmo erro que houve naquela época no Fora Collor, de esperar os dias normais das eleições que vieram. Pelo contrário, temos que derrubar Bolsonaro agora e imediatamente já chamar eleições gerais, né? Isso aí é o seguinte, Matheus, como eu falei aqui, que a gente tem que falar viva o mês de maio, né? O mês de maio não é só dessa vez que na história foram muito promissor, né? Como a gente falou muitas vezes aqui, em 1888, né? A gente estava com mais de 300 anos de escravidão dos negros aqui no Brasil. Em 1888, no dia 13 de maio, houve grandes rebeliões nas ruas, né? E a burguesia foi lá e deu um golpe, arrancou uma lei, né? Lá no Senado, que há mais de 30 anos já estava lá, e promulgou essa lei e a princesa Isabel assinou. Deu um golpe na revolução que estava acontecendo. Acabou a escravidão, né? E, em todo caso, a população foi reprimida duramente por qualquer tipo de manifestação exigindo os direitos de um cidadão. O negro deixou de ser um escravo e passou a ser um cidadão e foi duramente reprimido para não lutar pelos seus direitos. Dessa vez agora aqui, Matheus, a gente tem que entender o seguinte, a burguesia ela não vai fazer nada do seu próprio gosto, não vai assinar nenhuma lei, não vai derrubar Bolsonaro, nada. Se a gente não enfrentar esse povo nas ruas, com muito fervor, né? Com o mesmo fervor que a população negra enfrentou no dia 13 de maio de 1888. Tem que ser com sangue na boca, com sangue nos olhos, né? Com muita veemência. Porque, Matheus, a população voltou a morrer de fome, né? O trabalho escravo voltou a estar nas notícias diariamente do trabalho análogo à escravidão. E o povo está morrendo nas casas dos milhares todo dia de uma doença que já descobriu a cura. Já foi descoberta a cura do coronavírus. Nós temos aí as vacinas e o povo está morrendo porque não é vacinado. Então, assim, dia 19, Matheus, nós estamos entrando aqui no tema principal. Dia 19 tem que ser, além de ser maior, ele vai servir para evitar as mortes futuras, não é? Exatamente. Até eu vou deixar aqui a produção conseguiu separar para a gente o vídeo que eu falei anteriormente. Deixar aqui essa obra-prima aqui para os companheiros poderem sentir um pouco o sentimento que a população tem em relação ao Bolsonaro e a disposição que a população está para o dia 19. Então, pode soltar o vídeo, produção. Bem, vocês puderam aí ver, companheiros, o sentimento que a população tem em relação ao Bolsonaro. Infelizmente aqui, Márcio, você não pôde ouvir, né? A gente não estava ouvindo aqui, mas os berros eram de "Ei, vai morrer, Bolsonaro vai morrer!" Esse é o sentimento que a população tem do Bolsonaro. É o mesmo sentimento que a população da Itália tinha com Mussolini. E cabe lembrar aí o fim dele, né? Foi aí decapitado em praça pública e pendurado de cabeça para baixo num posto de gasolina. Tem diversos exemplos aí muito lindos que dá de bater uma foto e pendurar na parede, assim, desses verdadeiros carrascos da população. E se eu fosse o Bolsonaro, eu teria muito medo, e ele tá com medo mesmo, né? Deu de ver aí que logo depois das mobilizações, ele foi para a televisão tentar fazer propaganda eleitoral dele, mas ele não engana mais ninguém, a burguesia não engana mais ninguém. A população está totalmente revoltada com o que está acontecendo. O dia 19 aí é 1 milhão de mortos contra 1 milhão de mortos, 1 milhão das ruas. Deu dessa história aí. Inclusive teve uma polêmica na Bahia, Márcio, do governador aí orientando a população a não ir às ruas.
isso daí é se colocar ao lado do Bolsonaro. Um governo do PT tem que apostar na mobilização popular. Se ele quer ter vacina na Bahia, ele tem que convocar toda a militância que elegeu ele a ir às ruas. Toda a esquerda nacional tem que convocar seus militantes, os sindicatos têm que ir na fábrica, convocar os trabalhadores a sair às ruas e chamar o fim do governo Bolsonaro, e com essa disposição aí que a gente viu da população falando que se o Bolsonaro não tomar cuidado, ele vai para a vala. É isso mesmo, Matheus. O povo está com sangue no olho mesmo. Esse ato do dia 29 foi um ato muito significativo. Dava para ver o ódio na cara de cada pessoa que estava na rua. Você estava aí no Sul, eu estava aqui em Salvador, e todos os companheiros aqui, quando terminou o ato, estavam naquele ânimo assim, aquela coisa maravilhosa, estava na garganta, aquela vontade de gritar fora Bolsonaro, com milhões de pessoas na rua, e nós fizemos, Matheus. E dessa vez não vai ser diferente. O povo do Rio de Janeiro, ao fazer esse ato simbólico aí, de chutar a cara de Bolsonaro para um lado e para o outro, é isso mesmo. Ei, Bolsonaro, você vai morrer, porque você é um genocida, você está matando, e todo elemento, a lá Ciro Gomes, que está do lado desses canalhas aí, vão morrer da mesma forma, porque o povo vai pisar na cabeça, Matheus, e dessa vez não vai ser na cabeça de um boneco, não, vai ser na cabeça de verdade, de sangue e osso, né? Vai ser na cabeça física daquele cidadão e de todos aqueles que ficaram do lado dele. Outra coisa importante, Matheus, isso que você falou aí, isso aqui é uma coisa para dar um ódio no coração. Você tem um governador da Bahia, que é um governador do PT, e ele fez conluio com o presidente do PT da Bahia e falou para o povo não sair na rua. Falou que o povo que saía na rua era um povo bolsonarista. Isso é um assassino também, Matheus. Nós temos que colocar na conta aí do genocídio o governador Rui Costa da Bahia. O PT, a base do PT da Bahia não ouviu esse canalha e saiu. Por isso que a capital aqui em Salvador estava lotada. Eram mais de 3 quilômetros lotados de povo aqui. Todo mundo que conhece aqui o Campo Grande viu. Foi do Campo Grande até a Praça Castro Alves, lotada de povo na rua, pedindo fora Bolsonaro. E o governo Rui Costa Pimenta tem que ficar esperto, porque ele também vai ser pisado na garganta por fazer essa política tosca do lado do bolsonarismo. Você está correto, Matheus. O povo do Rio de Janeiro mostrou um exemplo simbólico do que a gente quer fazer, né? Porque é 1 milhão de mortos, Matheus. Nós já estamos na casa dos 1 milhão de mortos. Então é por isso que o tema do nosso programa é 1 milhão na rua. Temos que passar por cima dessas direções de direita. Esse presidente do PT da Bahia, que não é de esquerda, é um calhorda, é um vendido. Ele recebeu dinheiro do carlismo. Pode colocar na conta aí que ele recebeu. É uma puta do carlismo. Essa é uma prostituta do carlismo aqui. Recebeu dinheiro para mandar o povo ficar em casa. É um canalha, juntamente com ele está na Bahia. Então, mas o PT, companheiro Matheus, a base do PT não ouviu esse canalha e saiu. Salvador estava lotada. Feira de Santana estava lotada de gente na rua. Porto Seguro estava cheio de gente na rua. Então, várias cidades da Bahia, Matheus, o pessoal do PT saiu, junto com as outras organizações, junto com o PCO, pedindo fora Bolsonaro, vacinação de todos e auxílio emergencial de verdade. Exatamente. Até porque, Márcio, a mobilização do dia 29, ela passou por fora das direções mesmo. Em todos os atos que a gente viu aí, você pouco via os aparatos, mas muito via a militância desses partidos. Seja do PT, seja do PCdoB, PSOL. As direções em si, elas não concordavam e elas ficaram surpreendidas com o tamanho da mobilização. Bem, nós mesmos que éramos muito otimistas com a mobilização, ficamos surpreendidos positivamente com a mobilização, né? Então, é importante aí que o dia 19 seja o dobro do que foi hoje. Eu tenho certeza do que foi no sábado. Eu tenho certeza que vai ser. Conversei, não sei você, Márcio, com muitas pessoas que falaram: não fui no dia 29 e me arrependo de não ter ido. A gente, voltando do ato, encontrou pessoas que estavam perguntando o que estava acontecendo. E isso levando em consideração que não houve convocação por parte das direções. Não tiraram material, não tiraram cartaz, não tiraram panfleto, não foram
convocar de fato as mobilizações. E mesmo assim foram atos de massa. Uma organização importante nesse dia 29 foi os comitês de luta. E eles tiraram aí um texto, né, que você pode encontrar no Diário Causa Operária. Comitês de luta lançam nota oficial chamando para o dia 19. Esse é o dever dos comitês de luta em todo o país. Trabalhar intensamente para que os atos do dia 19 sejam ainda maiores que os do dia 29 de maio. E aqui então, para os companheiros, vocês também podem conferir o Diário Causa Operária. As organizações populares marcaram um novo ato de massas para o dia 19 de junho, após a vitoriosa manifestação do dia 29 de maio, que levaram centenas de milhares de trabalhadores, jovens, mulheres, militantes e ativistas a se manifestar por auxílio, vacina e fora Bolsonaro em mais de 200 cidades. Foi um acerto decidir por continuar a mobilização. Os atos de sábado mostraram que a população oprimida quer se mobilizar, quer se manter na rua para derrubar Bolsonaro e todo o regime golpista e assim conseguir vacina para todos, auxílio emergencial de ao menos um salário mínimo, emprego com redução da jornada de trabalho e um governo dos trabalhadores. A decisão revela a pressão enorme que os trabalhadores e as bases militantes dos movimentos e partidos de esquerda estão impondo. Estão ávidos por mobilização. Temos que repetir o exemplo dos nossos irmãos colombianos, que há mais de um mês mantêm-se firmes nas ruas do país, mesmo sob intensa repressão, exigindo direito democrático e lutando pela derrubada do governo direitista de Ivan Duque. Temos que seguir a tendência continental ao levante popular, como fizeram os paraguaios, chilenos, equatorianos, bolivianos, guatemaltecos, hondurenhos e haitianos. As massas populares brasileiras querem e vão se mobilizar, até derrotar o golpe e o imperialismo, até derrubar Bolsonaro e toda a direita golpista. Os comitês de luta devem estar na vanguarda da mobilização para o dia 19 de junho, assim como estiveram na vanguarda este tempo todo, quebrando a resistência da esquerda em sair às ruas, com os grandiosos atos do dia 31 de março e 1º de maio, nos quais foram fundamentais. Em todo o país, devem mobilizar aqueles que estão em seu entorno, realizar desde já atividades diárias de agitação. Devem fazer mutirões de ligação, convocando os contatos, panfletagens em locais de ampla circulação, colagens de cartazes e adesivos. Devem ir aos bairros operários, fazer mutirões chamando a participação dos trabalhadores das periferias e favelas. Esse é o dever dos comitês de luta em todo o país. Trabalhar intensamente para que os atos do dia 19 sejam ainda maiores que os do dia 29 de maio. Organizar uma gigantesca onda mobilizadora, uma jornada de protestos cada vez maiores, até a derrubada de Bolsonaro pela força popular e derrubar o regime golpista de conjunto. Coordenação Nacional dos Comitês de Luta, 3 de junho de 2021. Então, aqui está o chamado dos comitês de luta. Vou aproveitar e pedir para a produção subir também o vídeo do companheiro Antônio Carlos, da direção nacional do Partido da Causa Operária, convocando aos atos do dia 19 de maio. Pode subir, produção. Em uma importante reunião, a coordenação da Frente Fora Bolsonaro deliberou a convocação de novos atos de uma nova jornada nacional de luta para o próximo dia 19 de junho. Trata-se de uma decisão importante diante do sucesso das mobilizações do último dia 29 de maio, que levaram às ruas centenas de milhares de pessoas, em mais de 200 atos em todo o país e inclusive em 14 cidades do exterior. Esses atos furaram a bolha, apontaram uma nova perspectiva, uma perspectiva concreta de mobilização e enfrentamento com o governo Bolsonaro.
alteraram, num sentido positivo, a correlação de forças em favor da esquerda, das organizações que lutam em defesa das reivindicações dos trabalhadores, como a luta por vacina para todos, por auxílio emergencial de verdade, que hoje não poderia ser de menos de um salário mínimo, a defesa do emprego com a redução da jornada de trabalho e um eixo fundamental que unifica toda a esquerda nesse momento, a luta por fora Bolsonaro, que precisa ser complementada com a derrubada de todos os golpistas e nós entendemos também a defesa da candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva por um governo dos trabalhadores da cidade do Campo. A unidade, construída mais uma vez nessa reunião, no sentido de realizar os atos no dia 19, apontam no sentido de ampliar as mobilizações, de termos no dia 19 1 milhão de pessoas nas ruas contra o genocídio, contra a marca de mais de meio de milhão de mortos, que infelizmente já teremos superados oficialmente nessa data, e em defesa das reivindicações populares. Fazemos um chamado a todos os setores, a todas as organizações de luta, principalmente as organizações de massas como a CUT, os sindicatos, a OMST, a realizarmos uma ampla convocação dos trabalhadores, a mobilizar nos locais de trabalho, de moradia, para levar às ruas os setores organizados, para levantar cada vez mais uma luta de enfrentamento que abra caminho para derrotar o governo Bolsonaro e sua política genocida contra o povo. Dia 19, todas as ruas, por vacina, auxílio emergencial e fora Bolsonaro. Bem, vocês puderam aí ver o chamado do companheiro Antônio Carlos. Inclusive, façam igual o companheiro Antônio Carlos, se você é de um comitê de luta, se você é de alguma organização, se você é independente, grave um vídeo e envie para essa TV que a gente passa aqui na nossa programação. É importante que todo mundo se organize para convocar, para participar do ato do dia 19. Comentários com o companheiro Márcio Roberto. Espetacular, né, Matheus? Primeiro, essa carta aí dos comitês de luta que você leu, e esplendoroso também esse convite aí do companheiro Antônio Carlos, né? Nosso querido Antoninho dos professores aí da direção nacional do PCO. Agora, Matheus, o que a carta fala, inclusive dos comitês de luta, é interessante, porque é aquilo que os militantes do PCO estão fazendo nesse dia a dia, né? Que é ligando para as pessoas, convidando as pessoas para o ato, ligando para as pessoas, oferecendo às pessoas a oportunidade de estar junto nessa mobilização, né? Então, assim, nesse momento, nós estamos tentando falar com o máximo de pessoas possíveis. Estamos aqui na Causa Operária TV, estamos no Diário Causa Operária, estamos em todos os blogs que nós abrimos, em todos os blogs. Então, assim, o chamado hoje é um chamado para a gente ir para as ruas. E nas ruas, a gente combater esse governo genocida, combater esse fascismo que está se instaurando. Então, assim, vamos nos juntar ao PCO, né? Ou seja, você também pode entrar também nos comitês de luta. Se você é do PT, se você é do PCdoB, se você é do PSTU, se você é de qualquer partido de esquerda, se você é do PCB, qualquer partido, se você é até do PO, venha para os comitês de luta. Se você é a favor do fora Bolsonaro e todos os golpistas, e Lula presidente, entre nos comitês de luta. Não precisa ser do PCO, né, Matheus? Não precisa ser do PCO. Basta você ser a favor do fora Bolsonaro e Lula presidente. Se você é a favor de todo mundo ser vacinado, se você é a favor de todo mundo receber um auxílio emergencial de verdade, que no nosso caso aqui está fazendo a campanha de um auxílio emergencial de um salário mínimo, né, Matheus? E, ao mesmo tempo, nós estamos fazendo a campanha aqui nacional que o salário mínimo não pode ser inferior a R$5.000. Então, assim, venha participar dos comitês de luta, vamos intensificar. Matheus, os comitês de luta essa semana já distribuíram para todas as capitais do Brasil. Eu estou aqui em Salvador, você está aí no seu estado aí, você deve ter recebido também. Nós recebemos aqui 30 mil jornais, né, onde nós iremos distribuir gratuitamente nas periferias. Começamos hoje cedo no metrô da Lapa, aqui em Salvador, e agora de tarde está acontecendo no bairro da Liberdade. Iremos continuar distribuindo nos bairros, onde tem os trabalhadores pobres. São 30 mil jornais aqui, no Brasil inteiro, Matheus. Eu vi aí pela notícia do nosso partido que foram 500 mil jornais essa semana e já tem uns 500 da semana que vem.
São 2 milhões de jornais por mês, chamando o povo a estar nas ruas pelo Fora Bolsonaro, Lula presidente, vacinação de todos e auxílio emergencial de verdade. Exatamente, Márcio. Então, os comitês de luta aí estão, inclusive, vendendo uma ação entre amigos, né, para financiar esses materiais. É uma verdadeira campanha de massas que os comitês de luta fazem aí semanalmente, imprimindo 500 mil panfletos semanalmente, 2 milhões de panfletos mensais, tá? E distribuindo aí nos bairros operários, nas portas das fábricas, nas estações de trem, metrô, terminais de ônibus. Então, se junte aí aos comitês de luta, ao PCO, nessa convocação do dia 19 de junho, e vamos lutar aí por Fora Bolsonaro, já, e eleições gerais. Então, vamos saudar aqui o pessoal que nos acompanhou durante o dia de hoje, Márcio. Companheiro Daniel Santana. Daniel Santana, inclusive, fala o seguinte, artigo, Assembleia do Povo do PSOL, golpe de 2013, com baixo orçamento, no DCO de hoje. É uma denúncia da preparação de um golpe à esquerda, em cima das manifestações futuras. A gente separou esse tema, infelizmente não deu de desenvolver aqui, mas fica a indicação para os companheiros acessarem o Diário Causa Operária, conferirem esse artigo e muito mais. Lá você encontra muita informação, polêmica, notícias. Saudar aqui o companheiro Estúdio M5, Rude Pride, ao vivo, que contribuiu aí com, acho que é um super sticker. Sou eu, Sociophobic, desta vez eu consigo. Muito obrigado, companheiros, pela audiência e pela contribuição aí do companheiro ao vivo. Façam como companheiro ao vivo, contribuam com a CO TV, torne-se membro e ajude a gente aqui a expandir a nossa programação, melhorar a qualidade da nossa programação, né, Márcio? E a gente vai ficando por aqui. Faça a sua saudação final, Márcio. É isso aí, Matheus. É com bastante alegria que a gente encerra esse programa aqui, né? Depois desses atos do dia 29, e aí já foi marcado atos para o dia 19. Vamos fazer dos atos do dia 19 atos monstros, né? Vamos fazer aí uns novos fora-colo aí, mais rebelde, com mais sangue no olho aí, Matheus. É isso aí, companheiros. Então a gente fica por aqui. Fique aí com a programação da Causa Operária TV. Em seguida você acompanha o Zona da Agrião. Suponho que o tema central seja a Copa América, né? A campanha da esquerda pequeno-burguesa reeditando o Não Vai Ter Copa. Então acompanhe aí esse tema polêmico da situação nacional. Hoje ainda tem o resumo do dia. E fique com a programação 24 horas da CO TV, sempre em defesa dos trabalhadores. A gente vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta, sempre às 5 horas da tarde. Eu e o companheiro Márcio estamos aqui sempre às quintas-feiras, noticiando os últimos acontecimentos da política nacional e internacional. É isso, uma boa tarde a todos.